Tentarei ser breve e fazer 3 observações. Eu definitivamente não sei o que é nacionalismo metodológico. Também não. E o que eu sei, eu desaprovo. Porque o ponto de vista é o seguinte: o que o Guerreiro Ramos disse? Na Revolução Brasileira, nós temos que conhecer tudo sobre o Brasil. E toda a cultura universal é subsidiária ao pensamento nacional. É óbvio. Ou tu acha que o Mao Tse-tung ia fazer a revolução na China lendo Habermas? Nunca. Ou tu acha que Fidel Castro ia fazer a Revolução Russa lendo Marx? Não, foi lendo José Martí. Não vai fazer a revolução. Ou tu acha que o Lenin fez o quê? O Lenin era um sujeito russo da cabeça aos pés, russificado totalmente. Para nós, o marxismo, por isso que tem o que o Guerreiro Ramos chama redução sociológica, que é essa operação que tem que ser feita. Então, todo esse debate sobre nacionalismo metodológico sai sobrando para mim. Ele é uma armadilha. Porque, no fundo, é o seguinte: do ponto de vista do marxismo, tem o seguinte: tem uma lei do valor que funciona em escala global. E tem o Estado Nacional que falseia o funcionamento da lei do valor. Ora, abrindo toda a economia, então é o neoliberalismo que favorece a efetivação da lei do valor, dos monopólios, etc. Tal. Ora, controlando o excedente que falseia essa lei do valor, protegendo o povo, apropriando do excedente, ou favorecendo frações perdedoras do capital com a ação do Estado. Então, essa é a questão, né? Acho que esse aí é o ponto fundamental. No Florestan, eu queria dizer o seguinte: o Florestan, naquele livrinho Nova República, aquele pequenininho, capinha amarela, ele avança ali no conceito de revolução democrática. E o conceito que ele define ali de revolução democrática é ipsis literis o que acontece na Venezuela de Hugo Chávez, que o Florestan não viu. Então, no fundo, é a definição trotskista de revolução, e que é de Lenin. O que é a revolução? A entrada das massas na política. As massas na política. Não é as massas no processo eleitoral, é na política. Quando as massas se integram, não é votando. Isso aí é essa miséria que está aí. Quando isso ocorre, naturalmente, a primeira tarefa das massas na política é a democratização do Estado. Por isso que lá na Venezuela eles enterraram a Quarta República e fizeram a República Bolivariana, fizeram uma nova Constituição, etc. Foi profundamente revolucionário, depois estancou. O Maduro já é um governo que estanca a revolução. Mas o processo de transformação da Revolução Democrática Bolivariana é inédito, é genial, uma coisa fantástica. Quando eu vejo aqui esse pessoalzinho com o horror do Hugo Chávez, eu digo: é uma canalha. Por que é uma canalha? É um cinismo. E é um... Veja o seguinte: o Brasil teve uma transição 88. O que foi 88? Tem um calendário eleitoral e tem votação para o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado. A burguesia define, depois de 85, que vai ter uma Assembleia Constituinte e transforma as eleições, ganha sob o impacto do plano cruzado. Eles fazem 23, 24 governadores e elege a maioria no Congresso, PMDB na cabeça, e transforma aquele Congresso, que era um Congresso ordinário, em um Congresso Constituinte, ao fim do qual aprova uma Constituição e Santas Páscoas, continua se governando e tudo mais. Olha como é que foi na Venezuela, que a canalha dos acadêmicozinhos não querem ceder. Hugo Chávez se elege com uma bandeira: fazer uma Constituição bolivariana, só com essa. Eleito, o que ele faz? Ele, eleito, ele diz: vamos instaurar uma Assembleia Constituinte. E chama a Assembleia Constituinte. Novas eleições. O Congresso atual fica com funções só orçamentárias, funcionando paralelo. Chama uma nova uma Constituinte. O povo vai votar por essa Constituinte. O povo vota na Constituinte. Ele faz maioria na Constituinte. Essa Constituinte se reúne durante 6 meses, faz a nova Constituição, ao fim do qual ele diz: essa Constituinte agora, eleita por um Congresso específico, vai ao referendo popular.
No referendo popular se aprova por mais de 72% essa nova Constituinte. Essa Constituinte se dissolve e se elege um novo Congresso em novas eleições presidenciais, que ele ganha e elege um novo Congresso, a maioria, e que a direita boicota. Onde é que a canalha liberal brasileira tem coragem de dizer que lá está indo para o autoritarismo e que nós tivemos um processo de transição? A nossa é de uma miséria completa, que essa canalha tem que ajoelhar no milho. Eu daria um outro castigo. Mandaria os acampamentos do MST para essa gente trabalhar com o calo na mão da enxada, o que eles precisam. Esses acadêmicos, esses professorzinhos todos, que ficam, ai, a revolução, ai, está indo para o autoritarismo na Venezuela, etc. Esse pessoal teria que ir para o campo trabalhar, uma fábrica. Bom, claro, claro. Então o que acontece? Quando se compara o processo de democratização na Venezuela com o nosso é de uma miséria absoluta, um liberalismo de quinta categoria. Claro, então termino dizer o seguinte: o Florestan tem, eu escrevi lá no figurino francês, tem um Florestan até 64, tem um pós-64. Quando o Florestan entrou na temática da dependência e subdesenvolvimento, ele melhorou substancialmente. Eu publiquei meu ensaio dizendo o seguinte: eu atribuí ao Florestan o adjetivo de pai da sociologia crítica brasileira. Quando eu estava no MES, escrevi isso, mandei para ele, publiquei lá. Ele leu e, através do meu amigo Ivan Valente, entregou a ele. E o Florestan disse: olha, gostei muito do ensaio do menino. E eu disse: pô, gostou muito. Cuidado pelo menino, né? Aí eu reclamando, na época eu era menino. Agora eu estou mais jovenzinho ainda, estou mais desgastado, mas ainda jovem. E o Ivan ainda falou assim: olha, ele é muito econômico no elogio, desse por contente. E era verdade, isso era o Florestan. Eu, na época, não tinha conhecido Guerreiro Ramos. Por isso, quando eu publiquei esse ensaio, fiz questão de publicar no figurino francês, eu fiz como adversário dizendo: olha, eu não sabia do Guerreiro Ramos, mas eu sou obrigado a publicar, porque faz parte, eu não vou negar aquele ensaio, porque eu não sou um canalha, não sou um acadêmicozinho de quinta, fica aí escondendo as coisas e publicando esse negócio. Só ver isso aqui que eu pensava. Acho que o Florestan, quando ele avança depois de 68, ele vai melhorando. A Revolução Burguesa no Brasil é um livro ambíguo para mim, mas depois ele vai melhorando, vai se tornando um socialista, vai se tornando minoria no PT, e é um resistente, mas ele nunca sai disso, ele não sabe, e ele evita o nacionalismo. Por fim, sobre a questão do Lukács. Olha, Derek, o primeiro a tentar essa operação no Brasil não foram os lucachianos. A ideia de abandonar a tese da exploração capitalista e enaltecer a alienação entrou aqui no Brasil através da obra de Robert Kurtz, do Grupo Crises. Entrou lá, que é um autor já esquecido, porque no Brasil é tudo moda, nem moda. Então depois veio a moda Boaventura, fica todo mundo Boaventura, isso não serve para nada. Aí depois veio a moda Robert Kurtz, aí fica todo mundo Robert Kurtz. Entendeu? Então o que era? Não dá para pegar a tese, favorecer a alienação sem exploração. Por quê? Vou voltar aqui com isso, termino o seguinte: o camarada Hegel, Introdução à Filosofia da História Universal, Hegel, vai lá, olha o que é o marxismo, que não entende de colonialismo e dependência, do que se chama aqui especificidade. De onde é que o Marx tira a teoria da alienação e do fetichismo? Tira de Hegel. Tira de Hegel inteirinha de lá. Hegel narra, a Introdução à História da Filosofia Universal, que é a realização do espírito na história. Hegel narra o colonialismo português na África. Com que Hegel se depara? Com o que ele chama assim, em português, que os analfa do grupo do Capital da USP nunca vão entender. Se depara com a categoria de feitiço, com cedilha, feitiço. Diz Hegel, aqui o português chega e troca com os africanos um monte de bugigangas, que feitos pela mão do homem, adquirem poderes mágicos na cabeça. A isso os portugueses chamam de feitiço. O Marx tira o fetichismo da categoria feitiço. O pessoal da USP nunca vai chegar nisso. É um bando de idiotas acadêmicos.
O que tira disso? Marx tira fetiche da categoria do fenômeno feitiço, que é o que afeta o trabalhador na fábrica, feito pelas mãos, e a mercadoria assume poderes mágicos na cabeça. Ele olha o Rolls Royce, dá um estranhamento, ele não consegue ver que aquilo é fruto do trabalho dele, mas ele pensa que é fruto da tecnologia, do patrão, dos fodões da multinacional, que é o que o Lula pensa. Em última instância, o Lula tem tesão pela multinacional, entendeu? Por isso que ele é um bocó. Além do usineiro, preferência também. Então o que eu quero dizer, essa ideia de descolar exploração e alienação é uma safadeza intelectual. E vou te dizer, não encontraria, aí nós teremos que discutir mais tempo, respaldo em Lukács, porque Lukács é um marxista barra pesada, que nunca perdeu de vista o tema da exploração. Ou seja, é uma safadeza do mundo acadêmico que quer criar um lukácianismo acadêmico, na linha do marxismo acadêmico, para não confrontar o sistema de exploração, que, como vocês sabem, já foi abolido no mundo, ninguém mais é explorado. Existe mais trabalho.